dia, paz do Senhor a todos. Que bom reencontrá-los. Estou muito feliz com esta oportunidade. Sinto-me privilegiado em poder voltar à minha casa e poder compartilhar com você da palavra. Eu frequento a escola bíblica dominical desde quando eu me entendo por gente. E foi na escola bíblica dominical que eu comecei meu ministério há alguns anos atrás. Nas minhas primeiras aulas o pessoal dormia. Eu gravei para ouvir, fui ouvir e dormi também. Realmente, todo início não é fácil, né? Só tem um jeito de aprender a pregar e é pregando, né? Só tem um jeito de aprender a ministrar e ministrando. Mas eu louvo a Deus por estar aqui. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Luiz José do Carmo, que tem sido muito especial na minha vida, no meu ministério, na minha família. Louvo a Deus pela vida dele, pastor Samuel. Obrigado, pastor Itamar, pastor Washington, pela oportunidade. Gabriela Gomes, que bom te ver, viu, querido? Deus abençoe você. Gabriela, além de cantora, compõe e é produtora, né? Está produzindo algumas cantoras lá no Rio e tem feito um excelente trabalho. E vive aquilo que canta, isso faz a diferença. Deus abençoe. Queridos, o tema que nos foi proposto na lição desta manhã é o culto cristão, um ato sagrado. O texto base está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 14. Paulo, em uma de suas viagens, ele inaugurou a igreja de Corinto. Foi a igreja onde ele ficou por quase 1 ano e meio, ou 18 meses, ali fazendo um trabalho literalmente apostólico, que era o que ele foi chamado para fazer. Na igreja de Éfeso foi onde ele ficou mais tempo, naquela cidade, por 3 anos. Mas a igreja, em segundo lugar, onde ele ficou um tempo maior, foi na cidade de Corinto, lá na Grécia. E nesse período que Paulo institui a igreja e ele inicia esse trabalho, muitas coisas aconteceram e talvez não dá para nós compartilharmos aqui pelo fato da exiguidade do tempo. Mas quando Paulo sai de Corinto e segue a sua viagem para outros lugares, algumas informações da igreja começam a chegar. Informações de que algumas crises e alguns problemas estavam surgindo no seio da igreja. Das igrejas que Paulo fundou, talvez a de Corinto foi a mais problemática delas. E se nós contextualizarmos os problemas e as crises existentes dentro da igreja de Corinto, você vai perceber que hoje, em pleno século 21, estamos vivenciando na prática. Se você ligar a televisão para assistir alguns programas evangélicos, você vai perceber que aquelas mesmas situações estão ocorrendo novamente, talvez em uma proporção maior ainda. Paulo recebe algumas informações, então agora ele precisa designar uma orientação, uma carta. Paulo, ele é o pai da fé, ele é o pai desta igreja. Se pastorear uma igreja é difícil, agora imagine pastorear à distância. Alguns eruditos, estudiosos, acreditam que Paulo escreveu 4 cartas para Corinto. 4 cartas. E essa que nós chamamos de primeira seria a segunda carta, porque a primeira se perdeu. E Paulo vai trazer algumas orientações para aquela igreja. Primeiro ele vai orientar e vai redarguir os irmãos por causa da divisão que havia dentro da igreja. As pessoas começaram dentro da igreja, ficarem uns contra os outros. Havia um bairrismo. Uns diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo. E Paulo começa a sua carta trazendo orientação explícita e clara a respeito da divisão no seio da igreja. Divisão são 2 visões. Jesus Cristo disse que uma casa dividida entre si, ela jamais subsistirá. Paulo logo em seguida ele vai falar sobre a imoralidade, prostituição, pecados, lascívia, tantas coisas terríveis
E Paulo não está pregando para descrentes, ele está enviando uma carta para gente que está na igreja, e que no altar era uma coisa, na igreja era uma coisa, e fora era outra coisa, uma duplicidade. E Paulo agora vai orientar com relação à disciplina, porque a liderança estava frouxa, não havia disciplina, não havia orientação. As pessoas que estavam nessa prática não eram confrontadas pelos seus líderes. Depois Paulo vai falar de casamento, vai falar da função ou dos papéis do homem e da mulher com relação ao sexo, e aí ele vem falar de divórcio, novo casamento, quando pode, quando não pode, orientação imutável, está na Bíblia, não tem meio termo, não tem estatuto, não tem convenção, é Bíblia, está escrito, ponto final. Quando ele termina esse assunto, ele vai falar da liberdade do cristão, e aí ele chega no capítulo 11, para corrigir algumas distorções que haviam no culto. Capítulo 11 ele vai falar da ceia, e aí o que me deixa assustado é o fato de que na ceia de Corinto, o povo ficava bêbado, não é engraçado? Para você ver o exagero da coisa. Pastor, mas como é que você se embebeda com um cálice de vinho? Quem te falou que era cálice? Ceia é ceia, era uma mesa com comida mesmo, é janta. Crente gosta de janta, muito. Tanto é que Jesus disse, quando eu voltar, vai ter bodas. Muita gente quer ir para o céu por causa disso, vai ter janta. É a primeira coisa, de cara, já tem janta. Graças a Deus, né, querido? Você fala o nome de Jesus 10 vezes, mas quando você fala comida, crente, amém. Se você falar Coca-Cola, arrebata. Era mesa, era comida. E na ceia, no intervalo, em algum momento, eles paravam para relembrar a morte e a ressurreição de Cristo. Partia o pão, e aí orava e tal. E só que os ricos tinham mais, os pobres tinham menos. E aí Paulo vai corrigir a questão da ceia, até chegar onde nós estamos hoje. Ele teve que corrigir. Ele era o pastor, apesar de estar à distância. Depois do capítulo 12 ele vai falar dos dons. São 9, divididos em três categorias. Mas Paulo vai falar dos dons e a maneira como eles deveriam ser utilizados, para que serviam os dons espirituais. Aí ele abre um parênteses no capítulo 13 para falar do amor. Ele vem dizer, não adianta ceiar. E ele vai dizer, você pode falar em língua, você pode falar em dos anjos, você pode plantar banana, você pode fazer o que você quiser, se não tiver amor. Aí talvez a declaração mais extraordinária, ou a definição de amor mais poética e mais bonita de toda a história está no capítulo 13. Tem até cantor secular aí que fez música baseado literalmente na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Aí chegamos no capítulo 14. Paulo agora vai corrigir algumas deformidades do culto. Como utilizar os dons espirituais? Ele diz, língua estranha, pode falar, se tiver intérprete. Se não tiver, não fale. Tenso. Está na Bíblia. Tem intérprete, fala. Se não tem, não fale. Porque se for para edificar você, fale consigo mesmo. Se for na comunidade, que tem um intérprete, para que todos também sejam edificados. Lá no capítulo 15 ele vai falar da ressurreição. Ele encerra no capítulo 16 da carta aos Coríntios, falando sobre alguns conselhos práticos e fazendo a sua despedida, as suas considerações finais, as suas saudações. Queridos, o nosso culto, o culto cristão, dos mais belos e antigos serviços que o ser humano pode prestar ou celebrar e demonstrar ou expressar a sua fé, sua devoção, sua gratidão, sua adoração a Deus. A vida do adorador é a vida da adoração. Nós temos que levar uma vida de adoração, um culto racional diariamente. Você adora a Deus onde você está, você adora a Deus na sua casa, mas o culto, ele foi instituído para que haja uma prática contínua desta adoração, para que nós nunca esqueçamos de que devemos a Ele honra, glória e louvor. Coletivamente, o culto cristão ele deve ser o mais sagrado, talvez a mais solene de todas as reuniões. Não são as festas, não são os retiros. Então, todos eles são importantes, não são algumas coisas que nós realizamos na igreja em eventos e outras coisas mais, mas o mais importante
tem que ser na coletividade, quando reunimos o culto, aonde nós, como povo de Deus, celebramos a Ele e o adoramos. O IBGE disse que aumenta o número de desigrejados, e há uma concepção de que eu posso adorar a Deus onde eu estiver e eu não preciso da igreja. Por que ir ao culto se eu posso fazer da minha casa um culto? Por que ir reunir-se se eu posso participar de um culto sozinho no meu quarto, vestido do jeito que eu quiser, pela internet? Será que o culto é importante? Será que nós precisamos nos reunir mesmo? Para quê? Qual a objetividade? Quais as lições práticas inseridas nesse contexto? Para que eu venho à igreja? Será que a necessidade de nós estarmos aqui, o culto é tão importante assim? Porque se eu sou a igreja, eu entro no meu quarto, não precisa nem colocar roupa. Será? O primeiro tópico diz as bases bíblicas do culto cristão. A confissão da igreja tem por objetivo principal glorificar a Deus, alegrar-se nele. Na verdade, o ser humano foi criado com o intuito de adorar. Isso faz de um culto mais alto e mais importante, mais relevante, talvez o mais glorioso sentido da vida humana. O Salmo 84, ele vai explicar para nós o que é o culto. O salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios. Ou seja, eu tenho tanto desejo de estar no átrio, de estar no templo, de estar perto. A minha alma chega a desfalecer pela tua presença. E sempre que você vai vincular, as pessoas no texto sagrado vão vincular a presença de Deus ao átrio, ao templo, ao lugar sagrado. Aí ele diz que o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, para os seus filhotes. Aí ele diz: mas eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu, bem-aventurados os que habitam na tua casa. Ele diz que prefere habitar na casa de Deus do que em outros lugares mil. Ele prefere. Será que essa concepção do Antigo Testamento de que a casa de Deus é o lugar certo, de que o lugar para se adorar é só... Até onde nós podemos acreditar que isto é válido nos dias atuais? Ele disse: pois nos teus atos, um dia nos teus atos vale mais do que outra parte mil. Eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. A Bíblia tem muitas orientações práticas, didáticas para a realização do culto, tanto no seu caráter individual quanto no seu caráter coletivo. Individualmente, o culto não é um mero ato ritual, mas é um ato de vida, de render a própria vida ao Senhor. Então não há, portanto, um tempo determinado, um lugar específico, formas solenes para que eu possa adorar a Deus. Apenas que tenhamos nossa vida continuamente dedicada e santificada ao Senhor. Coletivamente, as bases bíblicas para o culto genuinamente cristão, quais são? Como podemos cultuar a Deus seguindo os princípios bíblicos? Que forma o culto deve assumir para ser agradável a Deus? O tópico de número 1, ponto 1, diz assim: vocabulário bíblico para adoração. Quando a Bíblia fala de adoração, ela cita pelo menos 3 palavras que servem tanto para o grego quanto para o hebraico, mas aqui o comentarista fez questão de citar o grego. Para que você alcance uma visão correta sobre o culto cristão, nós precisamos examinar alguns termos. O primeiro deles é latreia, significa serviço. A primeira ideia de culto na Bíblia é serviço, porque no Antigo Testamento era o que o sacerdote fazia. Ele, no sacrifício, ele estava prestando um serviço, denota o serviço prestado a Deus. Então a primeira ideia de culto é serviço. Se uma ideia de culto, literalmente, e a palavra mais utilizada na Bíblia para culto é serviço, você vai utilizar o serviço sozinho na sua casa pela internet? Como? Porque outras designações para culto você vai perceber, por exemplo,
Liturgia, que é leitorgia, leitor vem de povo, turgia, trabalho, é o povo trabalhando, tem a ver com serviço de novo, serviço do povo, é todos prestando um serviço a Deus. Quer dizer, a primeira palavra mais utilizada para culto na Bíblia é serviço individual. A segunda, que é a liturgia, é serviço de todo o povo. A outra palavra que a Bíblia usa é sachar, que significa inclinar-se, prostrar-se. Isso você pode fazer sozinho onde você estiver, mas é uma designação utilizada muito menos do que o serviço. Inclinar-se, cultuar na Bíblia vem de inclinar-se também, abaixar-se. E aí tem uma palavra que é como se você abaixar-se para beijar o chão ou os pés. Prostrar-se, reverenciar. Reverenciar é curvar, é honrar aquele que merece honra. Se você for olhar na raiz das palavras, você vai perceber a importância de estarmos em igreja, juntos em comunhão. É um serviço prestado juntos, é um serviço prestado a Deus, é honrar a Deus em comunidade. O principal vocabulário bíblico, o vocábulo bíblico do Antigo Testamento ou no Novo Testamento utilizado para designar o culto, então, é serviço. A própria definição de culto é serviço de adoração prestado a Deus. Depois você pode conferir em Hebreus capítulo 9. Isso é uma realidade. Tem gente que não compreendeu essa questão do culto como serviço. Eu não sei se você se lembra antigamente como é que começavam os cultos. Quem veio oferecer algo a Deus aqui? Era assim, lembra? Lembra que era assim? E hoje? Como é que começa o culto? O que você veio buscar? É perigoso deixar ou tirar o foco, a centralidade do culto do Criador e passar ele para a criatura. Já prestou atenção nas canções de hoje? São lindas, não está errado, tem canções, elas não estão erradas, mas se você percebe que a quantidade de canções hoje referem-se de maneira exacerbada mais ao ser humano, é você que vai vencer. Você é especial, você pode, Ele ama você, Ele vai fazer por você, Ele está segurando na sua mão. Você é maravilhoso, fique tranquilo, te ama. Está errado? Não. Mas as canções de salvação, as canções de cruz, a questão do serviço, eu adorar, render graças, a gente ainda encontra isso nos hinos da harpa cristã, do cantor cristão, em algumas canções, algumas ainda sim, mas nós estamos vivenciando hoje um tempo onde as pessoas estão mais preocupadas com o comercial do que com o culto. Eu sei do que eu estou falando, eu sei o que acontece dentro de uma gravadora. Eu sei. Apresenta-se uma canção, o pessoal diz: ó, vende não. Triste. E nós vamos nos deixando ser levados por essa corrente que vai afluindo na contramão das Sagradas Escrituras. Eu vim buscar algo, eu quero algo. Nós não podemos ir ao culto com a ideia de receber, mas de entrega, de doar. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você sabe quantos capítulos
A Bíblia utiliza para falar do tabernáculo 40 a instrução da sua construção, da sua dedicação e do trabalho em torno do tabernáculo. E ele ficava no arraial do centro, porque a ideia de Deus era que o centro do povo fosse a adoração, e que todos caminhassem para lá. Eles ficavam em volta do tabernáculo no centro, a centralidade da adoração. E quando você descentraliza isso, quando você coloca a igreja de lado, o templo de lado, o sacrifício de lado, a adoração e o culto ao Senhor de lado, você se centraliza. Você é o dono de si mesmo. Você define o lugar, você define o jeito que você quer. Gente, presta atenção. A Bíblia combate, inclusive na primeira carta aos Coríntios, e em outras cartas, Paulo combate veementemente a questão das heresias e os falsos profetas. Tão destruidor e terrível é a adoração aos falsos profetas, como a adoração ao Deus verdadeiro de maneira equivocada, errada. Porque Jesus disse que tem a verdadeira adoração. Se tem a verdadeira, tem a falsa. É só você observar, daqui a pouco a gente fala nisso, o livro de Malaquias. Deus estava chateado. Falou: vocês não estão me honrando não. Me chamam de pai, mas um filho honra o pai, vocês não. Me chamam de senhor, mas não são servos. E aí voltamos ao culto como serviço. Adoração humanista centralizada no homem. Algumas pessoas julgam o culto agradável quando o seu grau de satisfação é alcançado. Você já ouviu gente falar assim: não gostei do culto? Já ouviu falar? Às vezes eu uso humor para pregar para jovens, para casais e tal. Tem gente que não gosta, mas eu cresci foi assim, graças a Deus. E eu tento mudar. Já melhorei bastante. Eu estou bem mais crente agora, já melhorei muito. Mas um dia eu terminei o culto, a irmã falou para mim assim: não gostei do culto. Falei: daí, querida, não foi para você. Quem te perguntou? Somos consumidores. A gente vem para fazer análise. O louvor. Senti falta da Elza. Esses meninos cantando, nem conheço essas músicas. Porque os muçulmanos têm os xiitas, nós temos os chatos. Pastor Aneus, o que eu vi de reclamação no Facebook, como diz o irmão, fica impressionante. Eu fico observando, gente. Reverendo Hernandes Dias Lopes pregou aqui. É um homem de Deus, um homem sério, ele é da presbiteriana. Ele não prega a respeito dos dons espirituais como nós. Pensa num cara sábio, inteligente, equilibrado. Ele vai falar disso aqui, gente, mas apanhei uma semana na rede social. Ele vai falar do fogo. Me ajuda. Alguns críticos são fracassados tentando nos ensinar o caminho do sucesso. Por isso, diante de uma crítica, o mais importante não é o que disseram, quem disse. Tem gente que vem só para criticar o culto. Marcos capítulo 2, Jesus está dentro de uma casa, quebraram um telhado, desceram um paralítico, Jesus cura ele. A casa estava lotada, eles não reclamaram da casa cheia, não reclamaram do calor, não reclamaram do telhado quebrado, não reclamaram do paralítico. Quando Jesus disse: está perdoado, aí a casa caiu. Final. Tem gente que entra aqui e sai pior, porque não veio cultuar. Ele veio ver. Eu estou em Campinas há 30 anos. Fiquei 27 anos lá na Vila Boa. Tem irmão que você já prestou atenção? Todo culto para ele é bom. Como é que foi o culto? Foi uma bênção. Porque ele fez o culto. É prestar serviço. Tem gente que tudo está ruim. Reclama de tudo.
Ele não compreendeu ainda. O tópico 1.2 diz as bases teológicas do culto. Quais são as bases teológicas? Teologicamente falando, o culto da antiga aliança era celebrado tanto individualmente, através de oferta de altares, como coletivamente nos rituais e os sacrifícios que eram levados ao altar. Um modelo coletivo iniciou-se a partir da construção do tabernáculo. Foi lá que Deus instituiu a coletividade. Ele fez o tabernáculo, colocou as tendas em volta e disse: é no centro, todo mundo desce, todo mundo vem, comunhão, adoração, congregação. Gente, uma mão sozinha não bate palmas. Hoje, depois da nova aliança, Jesus cumpre e substitui essas estruturas da antiga aliança. Os cultos nós não precisamos oferecer mais animais, mas agora nós precisamos oferecer na nossa própria vida. Porque no tabernáculo eles levavam o animal ao tabernáculo. Hoje a gente se traz. E o que estamos trazendo? O que estamos entregando no altar? 1.3, quais são os pré-requisitos do culto? O cumprimento de um ritual não basta para que haja culto. Tem que ter a aceitação de Deus para que o culto seja oferecido. Porque antes da minha oferta, Deus olha o ofertante. Antes da minha entrega, Deus olha o que é que eu estou entregando. Quando Abraão vai matar Isaac, Deus diz: não mate, eu não quero Isaac. Quando Deus manda Abraão matar Isaac, Deus não quer Isaac, Deus quer Abraão. Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. Então não é o que eu estou ofertando, mas quem eu sou ao ofertar. Qual a motivação da minha alma, do meu coração. Eu estou fazendo o que aqui hoje? Não temos garantia de que o simples ajuntamento de pessoas ainda seja na igreja, signifique que haverá ali um culto a Deus. E muito menos que esse culto seja uma celebração aceitável ou agradável diante dele, pois tudo pode não passar de uma mera reunião social. Gente, eu viajo, hein? Eu vejo cada coisa, que não é culto não. Não. É só reunião. Às vezes me passa uma palavra e aí eu oro a Deus e falo: Deus, o que eu vou pregar? Eles desconstruíram tudo que eu sei, que eu aprendi em minha vida inteira de culto, de adoração, de celebração a Deus, de reverência no altar. Eles desconstruíram. Vou falar o quê? Eu fui numa igreja, o pastor estava vendendo pílula. Que pílula é essa aí, pastor? Manassés, a pílula do esquecimento. Você sabe que Manassés significa Deus me fez esquecer. Então você dava uma oferta, ele pegava a pílula, te vendia, você engolia essa pílulazinha, e aí você ia esquecer as mazelas e as tristezas da vida. Foi bom, né? Para que psicólogo? Viu, pastor Nilson? Ele está deixando os psicólogos tudo desempregados na cidade. O que você prega numa igreja assim? Qual é a intenção de um culto assim? Qual é? Segundo, a necessidade e a essência do culto. O comentarista fala sobre tédio. Sabe o que é tédio? É um estágio mental, um esforço que você faz para manter o interesse por uma coisa que você não tem o mínimo interesse. Aí tem que inovar, tem que criar alguma coisa para ver se prende o interesse, porque na essência do culto, palavra, adoração, você não tem interesse. Aí a gente tem que passar a oferecer alguns tipos de atrativos que me preocupam. Eu acho que a igreja tem que inovar, tem que se renovar algumas coisas. Igrejas que eu viajo aí eu vejo, não, tá certo, pastor, vai mexendo aqui, tal, Raquel, reformou, tá bonito. Aí você vem no culto, é diferente do outro. Eu não sou extremista não, eu sou assembleiano, mas eu não sou extremista. Mas tem hora que eu fico preocupado com os exageros, com mais encenação do que adoração. E o fariseu sabe que é muito mais fácil encenar do que adorar, porque a encenação exige treino, a adoração exige vida. E nós precisamos compreender isso.
a necessidade e a essência do culto. Pragmatismo nunca deve ser uma característica presente no culto. Pragmatismo, sabe o que é? Decisão tomada não pela essência, mas pelos fins desejados. É por um processo empírico, é pela minha experiência. Tem gente que vem à igreja e vai embora, o culto não foi bom. Eu não senti a presença de Deus. Ó. Você acha que Deus está aqui? Eu acho que esse culto está maravilhoso então. Onde estiverem 2 ou 3, você precisa arrepiar? Você precisa cair? Ele está aqui? Então não perca. Adore-o. Celebre a Ele com a essência da sua alma. Glorifique a Ele. Cada um tem o seu jeito de cultuar. Meus filhos me veem orar todos os dias. O Cristo está ali, a Susan está ali também. Pergunta a Susan se ela já me ouviu orar em 18 anos de casado. Ela só me ouve orar porque eu oro com ela. Ao deitar eu abraço ela e oro por ela. Mas quando eu vou tirar meu período de oração, ninguém me ouve, é o meu jeito. Eu dirijo um culto aqui na quarta. Tem gente que você acha que vai morrer. Ora gritado. Tem gente que fala, Deus é surdo? Não. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deixa o irmão orar, deixa o irmão falar, deixa ele adorar. Tem gente que gosta de levantar as mãos, cada um tem o seu jeito de adorar. Não é a encenação, mas é a vida, é o âmago, é a alma. Uma igreja que adota a filosofia do pragmatismo, ela atropela os meios bíblicos, ela se envereda pelo caminho de Nadab e Abiú, que é trazer fogo estranho e colocar no altar. 2.1, qual a necessidade do culto? Primeiro, a primeira necessidade do culto é a finalidade do homem. Nós fomos criados para adorar. Então pronto. Segundo, obediência. Não é opcional. Deus ordenou que o culto fosse oferecido. Marcos capítulo 16, Atos capítulo 1, capítulo 20, 1 carta aos Coríntios capítulo 11 e aqui no capítulo 14. Terceiro, utilidade. Porque há um objetivo. O objetivo do culto é a adoração a Deus e a edificação da igreja. As duas coisas, adorar a Deus e edificar a igreja. É por isso que o Salmo disse, assim como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. 2.2, é a essência do culto. Em meio às múltiplas maneiras de cultuar, há um elemento imprescindível à adoração, que é o amor. Ou seja, a essência do culto é o amor. E a Bíblia diz que o amor seja não finge. Conhece gente que finge culto? Eu fui numa igreja, o irmãozinho estava no manto. E eu queria passar, e ele estava no cantinho, não tinha jeito. E eu agoniado, precisava no banheiro, falei, nossa, ele estava. Eu bati no ombro dele, falei, querido, ele estava assim, ele parou. Falei, ô pastor, pode passar. Aí quando eu passei, ele. Você já foi tratado de forma mecanizada? Já foi tratado como um número? Eu já. Eu estava num banco, eu não vou falar o nome não, que a gerente está ali. Mas eu estava num banco aí. A fila estava enorme. Quando eu entrei, era 5 para as 4, o banco fechou. Se o banco fechou, não tinha senha na época, era fila. Não, o banco fechou, vou ficar na fila para quê? Ninguém vai chegar mais, eu era o último. Já fechou mesmo. Foi resolver as coisas, fui no caixa, então não sei o quê. Quando eu cheguei, tinha uma pessoa na minha frente, depois eu era o último. Você entendeu que era o último? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Só eu. Estou lá parado. A moça de repente, próximo! Meu Deus, aí eu fiz de propósito. Eu? Ela disse, moço, desculpa. Eu estou o dia inteiro gritando isso aqui. Hoje é um negócio de olhe para o seu irmão, olhe para o lado, fale isso, fale aquilo, levante a mão, baixa a mão, deita no chão, rola, fim de multa, faz alguma coisa.
Seria tão gostoso se fosse espontâneo. Isso é essência, vem da alma. De repente você tem desejo de render-se, porque levantar as mãos é entrega. Você levanta as mãos, a lágrima desce pelos olhos e você se derrama. Não interessa quem está perto, quem está, quem não está. Deus desce, a presença dele é real. A glória do Espírito Santo vem sobre a casa e você o adora em espírito e em verdade. Isso é essência. 2.3, amor integral na mente. A adoração também envolve exercício da mente. A Bíblia no grego diz dianoia, que é a capacidade de refletir no culto. É o culto racional. Tem gente que não reflete não. Eu estou pregando em alguma igreja assim, aí o diabo destruiu, cara. Aleluia! Fala aleluia, não sabe nem porquê, não sabe nem o que é, fala. Aí a irmã foi, o filho dela morreu. Glória a Deus. Já viu gente assim? Ele fala. Sabe o que é não? Fala. Eu estou aqui dentro, eu vou falar. Então vamos falar. Romanos 12:2, Paulo estabelece que o culto deve ser racional. Latreia. Amar a Deus em entendimento com entendimento é um desafio para todo cristão. Exige todo o nosso esforço na adoração. Deus exige ser amado com toda a força do adorador. O verdadeiro culto cristão requer o amor integral da mente. Amar a Deus com nossa mente, entendimento. Senão passa a ser simplesmente algo mecânico, onde Deus não está. A entrega do nosso corpo como sacrifício vivo é a mais clara demonstração de culto racional e genuíno que podemos expressar. 3, eu termino aqui, a reverência no culto. O que é reverência? E aqui não é uma explicação do dicionário, é uma interpretação de um pensador falando sobre reverência. Ele diz que é receio de ofender uma pessoa, receio de ofender um valor, um dever a cumprir, um princípio. Reverência, segundo esse estudioso, é uma mistura de temor e amor. Não é medo, é temor com amor, é aquele respeito, é uma honra, consideração. Todas as vezes que um japonês encontra outro, o que ele faz? Reverência. Isso é reverência, é curvar-se. É dizer para o outro: você é mais importante do que eu. Moisés, na visão que ele teve da sarça que se ardia, o que Deus disse para ele? Tira a sandália dos seus. Deus está ensinando ele a reverência. Por causa da sarça? Não. Por causa do fogo? Não. Por causa da presença. Onde Deus está, o lugar é santo. Com Josué, lá no capítulo 5, a partir do verso 14, Deus faz a mesma coisa. O anjo aparece, o anjo do Senhor, e diz: tira a sandália aí, porque eu acabei de chegar, e onde eu chego o lugar se torna santo. Em ambos os casos a reverência consistia não ao lugar, mas na presença real de Deus. O adorador, ao se aproximar da majestade de Deus, deve saber e ter plena consciência de que o lugar onde ele está é sagrado. 3.1, razões para a reverência. Quais são as razões que nós temos que ter para sermos reverentes? Devemos ter cuidado, porque alguns, em nome de uma suposta amizade com Deus, trata Deus como se fosse um ser qualquer. Não confunda intimidade com desrespeito. Não confunda intimidade com desrespeito. Não, tem umas músicas aí que trata Deus como se fosse o chegado, o brother. Ele é meu pai. Mas a Bíblia diz temor, tremor, honra, respeito, reverência. Eu fiquei sabendo por aí que um dia chegaram numa igreja de madrugada, o rapaz estava orando de cueca no púlpito. Você é doido? Ele falou: não, eu tenho intimidade na casa do meu pai. Isso é intimidade? Não confunda intimidade com desrespeito. Os meninos rindo ali, que eles sabem quem é. É ou não é verdade? Aconteceu mesmo. Isso é uma vergonha. E não é só isso não. Na presença de Deus eu preciso necessariamente me comportar como se...
Aí, lá em Malaquias, aqui ó, Malaquias capítulo 1, presta atenção. O filho honra o pai, o servo o Senhor. Eu sou o pai, onde está a minha honra? Eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Malaquias capítulo 1. Diz o Senhor dos exércitos a vós, os sacerdotes, que desprezai meu nome. Em que nós temos desprezado o teu nome? Aí ele disse: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e pergunta no que tem profanado? A mesa do Senhor é desprezível, porquanto vocês oferecem animal cego, animal coxo, animal enfermo, animal dilacerado, de qualquer jeito me oferecem resto. Se o fim do homem principal é adorar a Deus, o culto deve ser a essência da vida cristã. Eles ofereciam qualquer coisa. Se você olhar para o texto sagrado lá em Gênesis, por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Primeiro Deus rejeitou Caim, ira, inveja, porque Deus primeiro olha para o ofertante, depois para a oferta. Coré, Datã e Abirão também foram rejeitados. Ananias e Safira retiveram parte do preço, levaram uma oferta, mas Deus os matou. Se Deus não aceitar a nossa vida, também não vai aceitar a nossa oferta. Malaquias capítulo 1, verso 10. Deus aconselhou os sacerdotes a fazerem duas coisas: apague o fogo do altar, feche as portas da igreja. E eu vou te dizer uma frase aqui que eu queria que você gravasse ela. Deus prefere uma igreja fechada do que um culto hipócrita. (3.2) Atitudes reverentes. Hoje esse negócio de rede social, aqui tem um momento da selfie e tal, mas eu fico prestando atenção. Eu não sou um cara extremista não, mas às vezes eu estou pregando em algum lugar, sabe quando a graça vem, o povo começa a chorar, aquela glória de Deus, aquela unção. Se olhar lá no meio do povo, tem gente assim: está onde? Está fazendo o que aqui? Quem é assim é criança, disperso. Pastor Samuel pregou uma mensagem, eu estava na minha adolescência, e estava uma confusão, e falou: isso aqui nem é um clube social não. Você lembra? Eu lembro até hoje. Foi marcante. Faz pouco tempo também. Movimentação, entra e sai, conversaiada, meu Deus do céu. Tem gente que parece camelo, nunca vi beber tanta água. 3.3, como é que é um culto reverente? A verdadeira adoração sempre transformará o adorador e convencerá o incrédulo da presença de Deus entre os verdadeiros adoradores. Lá em João 4, Jesus vai explicar para a samaritana algumas coisas. O que não é adoração? Adoração não é centrada em lugares. Senhor, é aqui, é no Gerizim, é lá no templo. Não, não é em lugares. A adoração não pode ser sem entendimento. Jesus diz: vocês estão adorando o que vocês não conhecem. É impossível amar o que não conhecemos. Então, ele está dizendo: primeiro você tem que conhecer Deus, de quem é Ele, para depois o adorar. A adoração não pode ser descentralizada de Cristo. O que é adoração? A adoração deve ser bíblica, senão ela será anátema. Ela deve ser sincera. A Bíblia diz: em verdade. Não finja. Não finja. Ananias e Safira queriam fingir na igreja que estava tudo bem com eles. Quem compra a reputação vende caráter. A sua vida é a vida da sua adoração. Nós estamos procurando melhores métodos, Deus está procurando melhores homens. A adoração é a expressão do nosso amor por Deus. Nós não podemos confundir cantar com adorar. É possível cantar sem adorar, e é possível adorar sem cantar. Uma coisa é a doutrina da onipresença de Deus, outra coisa é a presença manifesta de Deus. O que produz impacto nas pessoas é essa presença perceptível no culto, e é isso que nós devemos buscar. No Novo Testamento, o culto coletivo continua sendo um ato solene e sagrado, pois traz uma ênfase especial à igreja como santuário do Espírito Santo. Você sabe o que é um adorador? Se você pensar na etimologia da palavra, adora-dor. É o que Jó fez: ainda que Deus me mate, nele eu. É a música do Delino: se Deus fizer.
Ele é Deus. Se Ele não, Ele adora mesmo. Você é um adorador ou você é um murmurador? Quando o culto dói, você murmura. Pastor, o culto dói. Tem hino que canta aqui que você não gosta. E aí? Você murmura ou você adora? Coloque-se em pé, por favor, deixa eu orar. Eu fiz um culto doméstico lá em casa. E nesse culto eu coloquei as crianças para participarem. Eles eram menores. E aí eu pedi, o Christopher para tocar o violão, para a gente cantar. E ele estava aprendendo, ele sabia 3 notas, eu acho que a música tinha umas 10. E a gente cantando, na minha casa, assim, todo mundo cantando, e eu pedindo perdão a Deus. Falei, Senhor, tem misericórdia. O Frederico, eu pus ele para ler, mas ele estava aprendendo a ler. E aí o capítulo é bem grande, ele vai trocando Jesus com Genésio, e vai aquela coisa. E o menorzinho Nicolas, eu falei, você ora? Ele falou, não, mamãe ora e eu repete. E aí ela foi orando, ele repetindo e tal. E de repente a Suza falou assim, adversidades. Esse menino arrumou tanta cidade. E ele formou, e aí nós começamos a rir todo mundo. Acabou o culto. Eu falei, parou. Vou arrumar o culto. Vou consertar esse culto. Fiz uma oração pentecostal. Quando eu terminei de orar, cada um foi para suas atividades. Eu fui para o quarto tirar o meu período de oração. Em casa a gente tinha que orar de acordo com a idade. Quem tem 7 horas 7 minutos, quem tem 8 horas 8, quem tem... Viu, Cris? Vai fazer 14. Eu tenho 40. O Espírito Santo falou comigo, Mac, 5 pessoas, uma família, desligou o celular, desligou a internet, desligou o computador, desligou a televisão, leram a minha palavra, cantaram para adorar o meu nome, falaram comigo em oração. Mac, não é o formato, não é o jeito, porque eu não procuro adoração, eu procuro adoradores. Eu recebi o culto da sua casa. Como que está a vida desse adorador? Vamos refletir nisso? Feche os seus olhos. Te adoramos, Deus, não só em palavras, mas com a nossa vida, com a nossa alma. Desejamos te adorar sempre, 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 porque nascemos para isso. E que a intenção do nosso coração seja mais pura, mais perfeita, para vivermos o melhor do Senhor em nós. Ajuda-nos a sermos o melhor de nós para o Senhor, dedicar a nossa vida no teu altar, cultuando ao Senhor em espírito e em verdade. Muito obrigado por esta manhã, Pai, em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus.